O exemplo consiste em um bloco de 225 kg empurrado por duas pessoas a partir do repouso, portanto a velocidade inicial é igual a zero, e assim produzindo um deslocamento de 8,5 metros. A pessoa 1, exercendo uma força F1 de um módulo 12 newtons, fazendo um ângulo de 30 graus para baixo com horizontal, e a força da pessoa 2, chamada de F2, cujo módulo é de 10 newtons e que faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Os módulos e as orientações das forças não variam, portanto elas são constantes, e o atrito entre o bloco e o piso é desprezível. A força-peso do bloco, chamada de Fp, aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física. O contato do bloco com o piso gera uma reação perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, por isso é chamado de força normal e caracterizado pelo termo Fn. Cada força F1 e F2, como formam um ângulo chamado de φ1 e φ2 respectivamente, com a horizontal, possui uma componente no eixo x e outra componente no eixo y. Ambas as componentes de cada força podem ser obtidas pelas relações no triângulo retângulo, sendo que na componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno. Então, na componente x da força F1, usa-se o cosseno do ângulo φ1 e na componente y, o seno do ângulo φ1. E nessa também é atribuído o sinal negativo porque ela aponta para baixo, uma vez que os sentidos positivos foram definidos para cima e para a direita. O módulo do trabalho realizado sobre uma partícula por uma força constante F durante um deslocamento retilíneo d, sendo φ o ângulo entre F e d, corresponde ao produto entre o módulo da força com o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre F e d. Se o ângulo φ entre F e d for igual a zero, significa que eles estão na mesma direção e a equação torna-se simplesmente o produto entre o módulo de F e o módulo de d, caracterizando uma força constante na direção e no sentido do deslocamento retilíneo. O trabalho realizado pelas forças das pessoas é oriundo somente das componentes paralelas ao movimento, neste caso as componentes que estão no eixo x. Então, o trabalho realizado pela força F1 corresponde ao produto entre o módulo da força com o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo φ1. Usando valores, tem-se aproximadamente 88,33 joules. O módulo do trabalho da força F2 é igual ao produto do módulo da força F2 com o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo φ2, resultando em aproximadamente 65,11 joules. Da equação matemática, é possível concluir que o trabalho realizado por forças perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus ou 270 graus, que corresponde a menos 90 graus, é igual a zero. Neste caso, trata-se da força normal, da força a peso e das componentes verticais de F1 e F2. Uma vez que o cosseno de 90 graus é igual ao cosseno de 270 graus, que é igual a zero. Assim,
O trabalho total realizado por todas as forças sobre o bloco é a soma algébrica do trabalho que cada força realiza. Então, o módulo do trabalho total é igual ao módulo do trabalho de F1 mais o módulo do trabalho de F2 mais o módulo do trabalho da força peso mais o módulo do trabalho da força normal, que resulta em 153,44 joules. E com isso conclui-se que durante o deslocamento de 8,5 metros, as pessoas transferem 153,44 joules para a energia cinética do bloco. A próxima solicitação é referente à velocidade do bloco no fim do deslocamento. Usando a definição que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total executado sobre essa partícula, que é expressa matematicamente por ΔK, que corresponde à energia cinética final menos a energia cinética inicial, é igual ao trabalho W, tem-se 1/2 da massa, que multiplica o quadrado da velocidade final menos o quadrado da velocidade inicial, é igual ao trabalho W. Com essa expressão, é possível calcular a velocidade da partícula no fim do deslocamento, sabendo que o bloco parte do repouso. Portanto, a sua velocidade inicial é igual a zero. Fazendo as manipulações algébricas, eliminando 1/2 do lado esquerdo, multiplicando ambos os lados por 2, e fazendo o mesmo com 1 sobre m, e por fim extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, a velocidade final é igual à raiz quadrada do dobro do trabalho dividido pela massa m do bloco, e que resulta em aproximadamente 1,168 metro por segundo.